Mas o destaque, claro, é com relação a essa nota emitida pela Associação dos Delegados da Polícia Federal, né, que consideraram uma verdadeira afronta esse fato do ministro Dias Toffoli, como relator do caso no Supremo, ter praticamente sequestrado, né? Esse é o termo que vem sendo usado por muitos jornalistas, inclusive, no que tange ali o material apreendido pela PF na operação da semana passada, celulares, né, veículos, notebooks, enfim, tudo que estava, que deveria, melhor dizendo, ser encaminhado para a Polícia Federal, não aconteceu. E aí vem a nota da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Bom, vou trazer aqui um trecho dela, porque a nota é um pouco grande, mas o principal que diz o seguinte, abre aspas, tal cenário de caráter manifestamente atípico, olha como foram educados, além de causar legítima perplexidade institucional, implica afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados de Polícia Federal com a condução técnica imparcial e eficiente da investigação criminal, comprometendo, inclusive, a adequada e completa elucidação dos fatos em apuração, como relata ali o trecho dessa nota. Agora, como que você avalia, Tiago? Porque, inicialmente, quando o Dias Toffoli foi designado para esse processo, que já nem deveria estar no Supremo, mas tudo bem, foi. Primeira ação que ele fez foi colocar em sigilo. Daí arrumou uma confusão com o Banco Central, pedindo a careação sem sequer ter ouvido as partes, e quem ouve é a Polícia Federal. E agora, né, mais um conflito, só que diretamente com a PF. O que você acredita que pode acontecer, já que essas provas estão demorando tanto tempo para serem analisadas? Isso pode abrir precedente para anulação do processo, para anulação das provas, ou, na melhor das hipóteses, o afastamento do ministro Dias Toffoli, dado ao seu envolvimento ali, parentes dele estarem ligados ao banco? Eu primeiro, começando pelo fim, o Dias Toffoli, se ele tivesse o mínimo de decência e apreço pela República, ele renunciaria, né? Ele não precisava a gente estar discutindo impeachment de ministro aqui, era uma questão de bom senso. Se você está envolvido, está implicado de alguma maneira, tem parentes seus envolvidos, o Toffoli tem um irmão aí que tem um histórico maravilhoso também, então você renuncia, você sai do jogo para que os processos sejam realizados da maneira mais republicana e tranquila possível. Não precisa ninguém pedir para que você saia, você mesmo se voluntaria a isso. Mas esse nível de respeito pela República não existe, né? Não existe na maioria dos poderes em Brasília, não existe na maioria dos gabinetes dos ministros de Brasília, infelizmente não existe isso. E eu acredito que sim, existe essa movimentação, essas manobras são para esvaziar os processos internos, eles são muito bons nisso, né? O que o ministro do STF é bom? O ministro do STF é bom em saber como acelerar um processo, como atrasar um processo, como jogar alguma coisa na gaveta. Importante lembrar que o Dias Toffoli, ele não é um magistrado, ou seja, ele não é um juiz, ele nunca foi juiz na vida dele, ele nunca participou dessa jornada para chegar até ministro do STF que a gente imagina que as pessoas participam. Ele simplesmente foi escolhido, um advogado, inclusive, com um currículo bastante limitado, né? Bastante limitado, e foi escolhido para ministro do STF. Então, uma coisa que a oposição deveria aproveitar esse momento, Berenice, e colocar em pauta, é uma reforma do Supremo Tribunal Federal, uma reforma no sentido de você ter um mandato com um prazo temporal também para o ministro do STF. Porque o sujeito entra como ministro do STF e o cargo é meio que vitalício, ele sai quando atinge a idade ou quando ele quer sair. Então a gente precisa de um mandato com prazo temporal. Mas isso é absurdo, onde já se viu, na Alemanha funciona assim, parte da Europa funciona assim, no México está funcionando assim agora. Então você tem um prazo temporal para que o sujeito não vire um deus do Olimpo, que ele pode fazer tudo o que ele quer e ninguém vai tirar ele do cargo, já que os senadores não conseguem fazer isso também, né, que é uma outra questão. Mas eu acredito, essa nota da PDF é uma nota muito positiva. É importante lembrar que o momento trágico para mim da Polícia Federal começa não só com as anulações de operações importantes, né, anulação de operações contra a corrupção estatal, a corrupção na classe política,
Mas o auge disso foi a recusa do Ramagem como diretor da Polícia Federal. E aí foi ladeira abaixo. E a gente tem que pensar, tem que imaginar, poxa, será que só tinha o Ramagem dentro da Polícia Federal que podia, que ainda tinha esse instinto de luta pela República, etc. Não, existem outros quadros dentro da Polícia Federal, mas infelizmente a Polícia Federal foi aparelhada ideologicamente, foi aparelhada institucionalmente por outro poder, que é o STF, e existe ali hoje uma espécie de mini-Gestapo dentro da Polícia Federal. Então, existe uma luta interna dentro da Polícia Federal, uma luta política também. Eu lembro de delegados que entraram na época ainda do Michel Temer, etc., que eram pessoas atuantes, tal. Essas pessoas desapareceram, nunca mais se ouviu falar de qualquer ação, qualquer operação importante delas. A Polícia Federal foi sendo cada vez mais menosprezada, desprezada, tratada como uma espécie de guarda municipal do STF. E aí o resultado é essa temeridade de hoje. Finalmente a PDF resolveu se posicionar, e o posicionamento deles, para mim, eu enxergo, analiso como parte de um contexto maior. Eles não estão se posicionando à toa. Então tem muito mais para vir ainda na superfície.